Deus abençoe a sua vida, amém, queridos? Amados, sem muita demora, abra sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, vamos ler somente alguns versículos. A partir do verso 1 mesmo. Achamos? Se você não achou, você pode acompanhar ali pelo projetor, mas é bom que você, como é a recomendação dessa igreja, traga a sua Bíblia. Não só para a escola bíblica dominical não, tá bom? Todos os cultos. Traga a sua Bíblia. Amém, queridos? Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Deixa eu ver aqui quantos versos são, não vou ler todos não, tá? A partir do número 1. Amém? Diz assim, minha tradução está bastante parecida com aquela que está ali no projetor. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Verso 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém, queridos? Vamos ler somente até aqui, porque esses 3 versículos já são suficientes para a gente conversar aqui só um pouquinho, porque eu sei que os amados, a grande maioria que está aqui, se não todos, né, conhecem essa passagem, e aqueles que têm um pouquinho mais de familiaridade com a Bíblia, digamos assim, né, quando alguém fala assim, ou um pregador, ou um pastor, ou professor da escola bíblica dominical, alguém fala, abra sua Bíblia, segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Muitas pessoas automaticamente imaginam o quê? Vamos falar sobre Naamã. Porque se você ler pelo menos até o verso de número 14, vamos dizer assim, ou até mais, né? Basicamente até o 14, você vai ver que efetivamente o grande personagem, ou o principal personagem dessa passagem é verdadeiramente Naamã. Porque a passagem retrata muito bem o problema que ele tinha, a forma, tudo que ele fez para que ele fosse curado, né? A chegada da menina até a casa dele, a notícia de que ele poderia ser curado da lepra, a ida dele até Samaria, e chegando lá, a forma como o profeta o recebeu, entre aspas, né? Tudo que ele teve que fazer, os mergulhos que ele teve que dar ali naquele rio, no Rio Jordão, para ser curado. E a Bíblia diz que realmente ele foi curado, a pele dele se tornou como a pele de uma criança. Então, obviamente, a gente lendo essa passagem, a gente logo imagina, essa passagem fala sobre Naamã, e realmente fala sobre Naamã. Naamã, como eu já disse, é o principal personagem dessa passagem. Mas, queridos, nessa passagem há também outro personagem, que eu queria conversar com você rapidinho, porque na minha concepção, é tão importante quanto, que é exatamente essa menina. Eu queria conversar com você bem rapidinho, você que está aqui, você que está em casa nos assistindo pela internet, um pouquinho sobre essa menina, porque essa menina, queridos, ela deixa para mim e para você lições maravilhosas. Eu quero dividir com você, dentro do tempo que a gente tem, algumas coisas preciosas. Queridos, a Bíblia diz que a Síria invadiu Israel e levaram, né, um grupo cativo, que esse era o costume. Quando um exército invadia um determinado local, obviamente, eles levavam alguns, né, digamos assim, dos que foram derrotados, dos que foram dominados, né? Eles levavam alguns daquela terra ali para a terra deles cativos. E, obviamente, levavam aqueles que pudessem servi-los de alguma forma. Eles levavam os homens fortes e os homens inteligentes. Os homens fortes para fazer o serviço braçal e os homens inteligentes para fazerem o serviço, digamos assim, mental, né? O serviço de inteligência, digamos assim, né? Então, logicamente, eles levavam aqueles que pudessem ser úteis de alguma forma para eles, até porque aqueles que eram levados, e digamos assim, os dominadores, né? Eles tinham no mínimo, a obrigação de pelo menos sustentar essa pessoa que eles levavam ao cativo. Não podia levar o camarada a chegar lá e deixar o cara morrer de fome. Então, se eles iam ter que sustentar, pelo menos eles iam levar alguém que pudessem
dar algo em retribuição, digamos assim. Então eles escolhiam aqueles que interessavam. Prova disso é quando a Babilônia invadiu ali Israel, que foram levados Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego. Se você ler a história desses homens, você vai ver que eram homens extremamente inteligentes. Podiam ser úteis, como foram, né, lá na Babilônia. Então era mais ou menos assim que funcionava. E quando a Síria invadiu Israel aqui nessa ocasião que a gente está conversando, não foi diferente, levaram alguns. E dentre esses alguns, eles levaram uma menina. A Bíblia não diz quantos anos, né, essa menina tinha, mas fato é que na grande maioria das traduções a expressão é essa, menina. Então pressupõe-se, subentende-se que era realmente uma menina, ou seja, alguém do sexo feminino, mas que não tinha, digamos assim, uma idade pelo menos adulta ainda. Suponhamos que fosse uma jovem, uma adolescente, uma junior, né? Mas a Bíblia diz que ela era uma menina, uma jovem, que foi levada. Queridos, essa menina ensina para mim e para você algumas coisas que são sensacionais. Primeira coisa que eu aprendo quando eu leio a história dessa menina é que nós precisamos entender uma coisa, que a nossa vida, presta bem atenção que isso é muito sério, a nossa vida, ela pode dar uma guinada de 180 graus, não vou dizer de 360, porque às vezes a gente fala isso, né? Uma virada de 360 graus. Deixa eu dizer uma coisa para você, só para te esclarecer, isso está errado, tá? Porque uma virada de 360 graus, você vira e você para da mesma forma. Não é 180, porque você está indo e você volta. Então, uma guinada de 180 graus na nossa vida, a nossa vida pode dar a qualquer momento. Você está muito bem de saúde, daqui a pouquinho é uma febre, é uma tosse, e ainda mais, né, nas circunstâncias que nós estamos vivendo ultimamente, não é assim? Lá em casa mesmo, a gente está passando uma luta, porque esses dias mesmo, queridos, primeiro foi eu, depois a Elizabeth, e hoje o Vitor, tanto que ele nem está aí, porque a Beth ficou com ele em casa, febre, tosse, e a gente está, eu falei, Senhor, não estou espiritualizando tudo não, tá, queridos? Mas eu falei, Senhor, não aceita esse negócio aqui em casa não, que história é essa? Todo mundo, como diz o ditado, meio barro, meio tijolo, né? Eu falei, não, tá errado isso aí. Então, queridos, na verdade, todos nós estamos sujeitos a passar por esse negócio. Estarmos muito bem empregados, de repente recebemos a notícia que estamos na rua. Estarmos saudáveis, de repente recebemos a notícia que estamos desempregados. Ou seja, a nossa vida em qualquer área, em qualquer momento, ela pode virar. Foi o que aconteceu com essa menina. Estava muito bem na sua casa, lá com os seus parentes, com as suas amiguinhas, e de repente um exército inimigo invade o local onde ela está, e aí ela é levada. A vida daquela menina mudou radicalmente de uma hora para outra. Primeira coisa que eu aprendo aqui com essa menina, e eu aprendo mais algumas coisinhas aqui interessantes, queridos. Que de repente eu e você vamos ter que enfrentar situações adversas nas nossas vidas, as quais nós não fizemos nada, nós não contribuímos de nenhuma forma para passarmos por isso. Vou dar um exemplo para você entender. Você está trabalhando. E aí, queridos, você está num emprego e tal, e aí o patrão pede para você fazer alguma coisa, você sempre faz reclamando. Você sempre chega depois do seu horário, sempre arruma uma desculpa para sair mais cedo. Tudo que faz de qualquer maneira. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se essa empresa passar por algumas dificuldades, porque quando a empresa passa por dificuldade, a primeira coisa que eles pensam em fazer para cortar gastos é cortar pessoal. Não é assim? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vai ter que ser feita uma lista nessa empresa de pessoas que vão ter que ser mandadas embora. Quem você acha que vai ser o primeiro da lista? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque aí esse abençoado depois fica desempregado e ainda vai orar e pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso, Senhor? Acho que Deus fica olhando lá do céu, Deus fala, cara de pau, tu está passando porque tu procurou. Eu abri a porta para você e você não deu valor. Mas não foi o que aconteceu com essa menina não fez nada, ela não contribuiu de forma nenhuma para estar passando por aquilo que ela estava passando. E deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes isso acontece comigo e com você. Às vezes, como o exemplo que eu acabei de dar, nós contribuímos, mas muitas vezes, queridos, não. E de vez em quando nos pegamos em determinados lugares, determinadas situações, determinadas circunstâncias que nós não contribuímos em nada para estarmos passando por aquilo. Foi o que aconteceu com essa menina. E nós temos que estar preparados, queridos, para de vez em quando essas coisas acontecerem com a gente. Até porque, aleluia, eu aprendo algumas coisas aqui que são interessantíssimas. Mesmo quando passamos por isso,
Mesmo quando passamos por adversidade sem termos contribuído em nada para que isso acontecesse na nossa vida. Não se esqueça. Deus não te abandonou. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque pode ter certeza do que eu vou falar para você. Quando passamos por adversidade, há uma estratégia do reino das trevas em tentar nos convencer de que o nosso Deus nos esqueceu. Não é assim? De vez em quando, passando pela luta, a gente não ouve aquela vozinha. Ué, cadê o teu Deus? Quando passamos por algumas necessidades, aquela vozinha que pergunta, ué, mas você não serve ao Deus de provisão? Quando passamos por algum tipo de enfermidade, ué, mas lá na Bíblia que você lê não diz que ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades e pelas pisaduras dele nós fomos sarados? E muitas vezes, queridos, nós nos pegamos até, se não vigiarmos, se começarmos a dar ouvidos a essas vozes, começamos até a duvidar da fidelidade do nosso Deus. Por isso você precisa entender que mesmo nas adversidades, mesmo na luta, mesmo na batalha, mesmo no deserto, o meu Deus, o teu Deus, ele não nos abandona. Porque a palavra dele diz que pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda a amamenta, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre. Eu, todavia, Deus falando para mim e para você, não me esquecerei de ti. Então, de repente, você que está aqui, você que está nos vendo agora pela transmissão, está passando pela luta, pelo deserto, pela adversidade. Deus é contigo. Da mesma forma que Deus era com essa menina. E ainda entendo mais, queridos, porque foi o que aconteceu com essa jovem. Tudo aquilo que aquela jovem estava passando, na verdade, fazia parte de um projeto de Deus. E não só para a vida daquela menina, mas também para a vida do Naamã. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem sabe essa luta, essa adversidade, esse deserto que você está passando, é projeto de Deus para tratar com você, ou é projeto dele para tratar com alguém através de você. Você está conseguindo compreender? É o que eu aprendo aqui com essa menina. Deus tinha um projeto. Ou será que Deus não viu quando os soldados de Naamã pegaram aquela menina e levaram? Será que Deus só viu quando ela chegou lá em Samaria e falou, rapaz, olha só, não era para trazer. Estava lá já. Será que Deus não viu? Viu. Deus viu. Será que Deus não viu na hora que esse câncer surgiu? Viu. Será que Deus não viu na hora que a porta do emprego fechou? Viu. Será que Deus não viu a hora em que essa pessoa que você tanto amava partiu? Viu. Porque ele vê tudo, ele sabe tudo, ele coordena, ele controla tudo. Nada foge do controle de Deus, pode fugir do meu, do teu controle, mas do controle dele não. E aquela menina, de repente, estava numa terra estranha, rodeada de gente estranha, longe dos seus parentes, longe das suas amiguinhas. Mas Deus não tinha perdido o controle da vida daquela menina. Assim como não perdeu o controle da tua vida e nem da tua situação. Agora, qual foi a postura dessa menina? Queridos, essa menina é sensacional. Porque lá estava aquela menina. E de repente, trabalhando ali, né, para uma mulher, né? E ela percebeu que o marido daquela mulher tinha um problema. Queridos, eu sempre falo disso porque eu acho isso fantástico. A capacidade de perceber o outro. Queridos, isso é sensacional. Porque nós, queridos, eu e você, me perdoe a minha sinceridade, nós somos por natureza, por instinto, egoístas. Nós estamos sempre muito voltados para nós mesmos. Nós estamos sempre muito preocupados com os nossos problemas. E acabamos esquecendo que muitas vezes ao nosso redor,
Pode ter pessoas vivendo problemas, dramas muito maiores do que o que nós estamos vivendo. Mas é que nós ficamos tão voltados para o nosso próprio umbigo que acabamos deixando, esquecendo de perceber no outro. Essa menina vivendo tudo que ela estava vivendo, ela foi capaz de perceber o problema alheio. Que coisa sensacional, queridos. Você tem orado por alguém? Deixa eu te dar um conselho nessa noite, você que está aqui, você que está em casa nos assistindo também. Adote alguém em oração. Hoje eu quase que obriguei um certo jovem a adotar uma pessoa em oração. Porque a gente recebeu um pedido de oração, os irmãos que acompanham a nossa live de tarde sabem disso. A gente recebeu, dentre os pedidos que a gente recebe, tinha um jovem não, porque eu não tenho a idade, a pessoa não mandou. Só que o nome da pessoa é Lucas. E ele está com um tumor na cabeça e, segundo os médicos, ele não pode operar esse tumor. Então, queridos, olha para mim. Ele tem um tumor na cabeça. Os médicos não podem operar. Então, se os médicos da terra não podem operar, que médico que tem que operar essa pessoa? Aí eu falei para o Lucas, Luquinhas, olha só, ele tem o mesmo nome que o teu, então você não vai esquecer. Nos seus momentos de oração, você vai orar pelo seu xará. Sabe o que eu estava fazendo com o Lucas? Incentivando o Lucas a interceder por alguém. Incentivando o Lucas a olhar para o outro. Queridos, não é por acaso que a Bíblia fala de um camarada chamado Jó, e eu sei que você conhece. Jó passou pelas piores coisas que uma pessoa pode passar. Tanto é que muitos eruditos acreditam que a história de Jó nem foi uma realidade, nem aconteceu de verdade. Porque, segundo alguns eruditos, humanamente falando, ninguém suportaria o que Jó suportou. Mas, enfim, a discussão aqui não é essa. Mas fato é que a Bíblia diz que Deus mudou a sorte desse homem chamado Jó, quando ele estava fazendo uma coisa sensacional. Alguém sabe o que ele estava fazendo quando Deus mudou a história dele? O que ele estava fazendo? Alguém sabe? Escola Bíblica Dominical. Quem falou? Isso, Júlia. Outros irmãos falaram que eu ouvi. Enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro. Algumas traduções usam essa expressão. Deus mudou a vida de Jó. Deus transformou a situação que Jó estava vivendo enquanto Jó orava pelos seus amigos. Adote alguém, saia daqui com alguém no teu coração nessa noite para você começar a orar, interceder por ele. Eu tenho uma pessoa que eu adotei em oração, que foi de Deus mesmo. Eu falei até aqui para os irmãos. Uma pessoa que tem passado luta com o filho não dorme de madrugada, até algum tempo que eu não tenho notícia, preciso, não sei como é que está a situação, mas eu falei para alguns irmãos aqui, eu falo porque ele botou na internet, eu não vou falar o nome porque ele não me dá liberdade para isso. Mas a criança tem chamado terror noturno, que eu nunca tinha ouvido falar nessa história. Diz que a criança acorda desesperada, e detalhe, lendo o que ele botou lá no Facebook, eu fui ler alguns comentários de outras pessoas, pais e mães que passam pela mesma coisa. Aí teve um pai lá que botou assim, isso acontece mesmo, porque com meu filho acontece. Meu filho acorda chorando desesperadamente, fica chorando, ele não está dormindo, olha só, queridos. A criança não está dormindo, a criança, ela acorda, mas não acorda, fica meio que em transe. Relatos dessa pessoa. E disse que isso dura aproximadamente de 20 a 30 minutos. Eu tenho 2. Falei, Senhor, eu não aceito meus filhos passarem por nada disso. Querido, eu não sou melhor que ninguém não sou mais especial, espiritual, nada disso não. Mas, queridos, tem coisas que a gente não pode aceitar. Você está conseguindo entender, igreja, o que Deus está falando com a gente nessa noite? Aprenda isso aqui com essa menina. Ela começou a olhar para o outro. E toda vez que eu vou dormir, queridos, eu peço, Senhor, que na casa do teu servo a noite seja uma noite de paz. Porque eu tenho paz na minha... Queridos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu costumo dizer para minha esposa que às vezes eu durmo antes de deitar, Rosângela. Eu durmo antes de deitar. Eu bato na cama e vou embora. Só acordo no dia seguinte, que eu acordo cedo. Os irmãos que recebem mensagem do PSM, sabem, eu mando mensagem bem cedinho. Eu acordo cedo, mas eu acordo com o relógio despertando.
Em contrapartida, eu sei que tem gente aí, de vez em quando eu fico acordado à noite que eu perco o sono, eu sei que Deus tem alguma coisa. Eu falei, Senhor, olha só, o que está acontecendo? Até porque, queridos, eu não quero aqui ser, mas que eu me lembre, tá? As noites que eu passo em claro, no dia seguinte, eu estou como se tivesse dormido a noite toda. Aí eu entendo que é Deus. Você está conseguindo compreender? Aí eu entendo que é Deus. E aí quando eu perco o sono, o que eu começo a fazer? Quanto carneirinho. Começo a orar. Eu começo a lembrar de um montão de gente. E daqui a pouco eu durmo. Você está conseguindo compreender? Eu aprendo isso aqui com essa menina. Deixa eu adiantar aqui, queridos. Essa menina percebeu o problema daquele homem. Agora, olha só que coisa legal, queridos. Olha aqui para mim, igreja, porque isso aqui é fantástico. Aquele camarada, Naamã, era o comandante do exército da Síria. E foi o exército da Síria que invadiu Israel, Samaria, e levou, entre outros, aquela menina. Aquela menina, ao olhar para Naamã leproso, ela devia pensar, humanamente falando, ela deveria pensar pelo menos assim: ele é leproso, ele, né? Tomara que morra essa praga, que eu estou aqui por causa dele. Me tirou da minha mãe, do meu pai, das minhas amiguinhas. Tomara que morra. Isso é castigo de Deus, porque essa peste não vale nada. Igreja, em nome de Jesus, olha para mim, foi isso que essa menina fez? Sim ou não, igreja? Não. Ela olhou para aquele homem, primeiro ela pensou: Deus pode fazer alguma coisa por ele. Deus pode fazer alguma coisa por esse homem. É isso que eu aprendo aqui, queridos. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui nessa menina, amados? Um coração puro. Não tinha mágoa no coração daquela menina. Não tinha rancor. Não tinha ódio. E olha que o que acabei de falar para os irmãos, o que Naamã fez juntamente com a galera dele não foi uma coisinha simples. Não levou a menina para passar uma temporada na casa de um parente, não foi isso. Arrancou a menina de casa e levou. E ela ainda tem a capacidade de olhar para esse homem com um olhar de misericórdia. Isso não fala nada com você não, querido. Foi por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o que, igreja? Misericórdia. Você quer misericórdia de Deus sobre a tua vida? Eu quero. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você tem sido misericordioso? Uma vez caminhando com um amigo meu que já foi viciado em drogas, porque eu conheço a história dele. A gente estava em frente a um prédio, uma rua, um movimento assim, mais ou menos, né, com muito estacionamento. Aí tinha um rapaz que guardava os carros nessa rua. E esse guardador era usuário de drogas. E aí a gente viu, esse guardador chegou um cliente, deixou o carro com ele, ele estacionou o carro do cliente, o que ele fez? Ele entrou dentro do carro do cliente, começou a usar drogas dentro do carro. Aí esse meu amigo, que também já foi usuário de drogas, quando viu aquilo, chegou para mim e falou assim: ali, Jorginho, ele me chama de Jorginho, me conhece desde pequeno. Ali, Jorginho, tá vendo ali, usando droga dentro do carro do camarada lá? Rapaz, não podia passar um policial aqui agora, pegar ele dentro daquele carro ali, encher ele de tapa? Queridos, eu não falei nada, mas eu pensei. Ao invés dele estar desejando que acontecesse isso com o rapaz, ele devia estar orando por ele, falando: Senhor, tem misericórdia dele, porque assim como ele está preso hoje, eu também já fui. Misericórdia, amados. Se você quer misericórdia de Deus sobre a tua vida, você tem que ser misericordioso. Você quer ver uma coisa que hoje em dia, eu já tinha antes, hoje eu tenho muito mais misericórdia, quando eu vejo um carro de autoescola com alguém aprendendo a dirigir. Eu tomo até cuidado para não buzinar, para não assustar, eu saio de trás, passo devagarzinho para não assustar. Por quê, pastor? Porque eu sei o que eu passei para aprender a dirigir. Não tem nada que te dá mais desespero do que você aprendendo a dirigir, ônibus atrás de você, piscando o farol, buzinando. Quem já passou por isso aqui sabe do que eu estou falando.
Então, quando eu vejo, eu oro, eu falo, Senhor, abençoa assim como o Senhor me abençoou, porque quem me ensinou a dirigir foi Jesus. Quem conhece o testemunho aqui sabe disso. Então, quando eu vejo, eu oro, eu falo, Senhor, abençoa, capacita, dá vitória. Você está conseguindo compreender? É isso que eu aprendo aqui com essa menina. Misericórdia. Deixa eu abrir aqui que eu tirei. Aleluia. Amados, essa menina, além de observar, além de pensar, ela pensou, Deus pode fazer alguma coisa. Aquela menina foi ousada. Ela ousou falar. O silêncio é proporcional, é proposital, perdão. Você tem falado? Pastor, claro que eu tenho falado, pastor, eu não sou mudo. O que é que você tem falado? Para que você tem usado essa boca que Deus te deu abençoada? Quais são as palavras que têm saído dela? Esses dias meu filho falou uma palavra em casa lá que eu não gostei muito, eu falei, não gosto dessa palavra não. Mas por quê? Ela tentou debater comigo e tal. Eu falei, filho, não usa. Eu sei por que eu estou falando isso para você. Essa menina ousou abrir a boca. Para que, igreja? Para amaldiçoar Naamã? Foi para isso, igreja? Não. Falou com a patroa, olha só, minha senhora, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um homem de Deus, um profeta que podia curar, que curaria ele dessa lepra aí. Use essa sua boca para abençoar, querido. Pare de ficar falando besteira. Queridos, em nome de Jesus, eu não estou aqui dizendo para você que você tem que o tempo todo só falar das coisas de Deus. É isso, não tem nenhum hipócrita pregando aqui para você, não. Quem me conhece sabe, eu gosto de brincar, eu gosto de me divertir. Em casa, eu, minha esposa e meus meninos, a gente se diverte, a gente brinca, a gente ri. E tem coisas que eu falo dentro de casa que eu só falo com eles, e a minha intimidade com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Coisas que eu não vou falar aqui de público. Estou dizendo que eu falo palavrão, nada indecente não, tá, queridos? Mas, enfim, a gente tem liberdade um com o outro. Então a gente brinca, a gente ri, a gente conta piada. Não tem dificuldade nenhuma com isso. Agora, não vem me contar piada indecente e moral que tu vai ficar falando sozinho. Não é isso que eu estou falando. Agora, queridos, em nome de Jesus, tem misericórdia, uns crentes aí, amados. Meia dúzia de crentes reunidos, você chega perto, queridos. Está falando de tudo, menos de Deus. Está falando de tudo, menos de Jesus. Isso quando não junta, me perdoe a minha sinceridade, mas você que está aqui, você que está em casa, precisa ouvir isso também mesmo. Isso quando não se junta uma meia dúzia de crente fofoqueiro para falar mal da vida dos outros. Usa essa tua boca para abençoar, usa essa tua boca para ser canal de Deus, para ser instrumento de Deus, agente de Deus nessa geração. E ainda vou falar mais aqui mesmo, querido. Que negócio é esse de crente falando palavrão? Um dia desse vi numa rede social lá, o status de um abençoado aí. Um montão de palavrão no status do camarada. Crente. Eu tive que me segurar muito para não mandar uma mensagem. Muito. Que negócio é esse? Abre a tua boca para abençoar, deixa a tua boca servir de canal de Deus. Porque, queridos, não tem meio termo. Se a tua boca não for usada para a glória de Deus, vai ser usada para quê, igreja? Se não for usada para a luz, vai ser usada para as trevas, não tem penumbra. Ah, pastor, eu fico assim no meio termo. Não existe isso. Essa menina ousou abrir a boca para abençoar. Se esse camarada, se o meu chefe, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, tem um homem lá que ia curar ele. E essa menina, queridos, ela não teve dúvida. A fé dessa menina é sensacional. Ela não ficou olhando e pensando, olha só, pode ser, se talvez, ela não falou assim, se o meu senhor for lá em Samaria, tem um homem de Deus lá que vai curar ele.
Fé convicta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela menina só era menina na idade cronológica, porque na idade espiritual era muito mais madura do que muito crente que eu conheço. Você está conseguindo entender? Para a gente fechar, queridos. Ela falou assim, se ele for lá em Samaria, lá tem um homem de Deus que vai curar ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Para a gente fechar, porque eu já passei do meu horário. Olha para mim, igreja. Essa menina tinha uma referência. Um profeta chamado Eliseu. Igreja do Senhor Jesus que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo em casa agora. Quais têm sido as referências dos nossos adolescentes? Quais têm sido as referências dos nossos jovens? Tem muito jovem aí procurando referência lá fora, porque não está conseguindo encontrar aqui dentro. Tá vendo, queridos? Eu já falei isso inúmeras vezes e vou repetir. O primeiro referencial de pastor para o Vitor e para o Daniel não tem nem que ser o pastor Carlos. O primeiro na lista deles tem que se chamar Jorge Reis, que sou eu. Isso, pastor, é ciúme? Não. É porque se os meus filhos não veem em mim um pastor, como é que a minha igreja vai ver? Se a minha esposa não vê em mim um homem de Deus, como é que você vai ver? Você está conseguindo entender, igreja? É Deus falando comigo e com você nessa noite. Eu sei que de repente essa mensagem não empolga ninguém, né? Mas não é para empolgar mesmo, não. Quem vive de empolgação é animador de auditório, eu não sou. Eu vim aqui para trazer algo da parte de Deus para o teu coração. Se você recebe ou não recebe, já não é mais problema meu. Mas eu vim aqui dizer para você que a gente precisa aprender com essa menina. Uma menina. Em contrapartida, a gente vê uns crentes aí com 50 anos de igreja, porque a expressão é essa. Não é nem de relacionamento com Deus, porque se fosse, a postura era outra. Crente com 50 anos que qualquer coisinha que acontece, também não vou mais lá. Hoje, conversando com o Lucas, ele falou assim para mim, foi Lucas, pastor, a pandemia afastou um montão de gente, não foi, Luquinhas? Falei assim para ele, filho, não foi a pandemia não. A pandemia não afastou ninguém, queridos. Me perdoem a minha sinceridade, mas esse é o pastor Jorge Reis. Os que estão aqui é porque tem compromisso com Deus. Ou alguém que está aqui não passou pela pandemia ou não está passando pela pandemia? Tem alguém aqui? Não está passando pela pandemia? Todos nós. É, pastor, cadê o resto? Salvo as exceções, tá, queridos? Meus amados, me perdoem a minha sinceridade, mas o pastor se afastou por causa da pandemia. Amados, já estavam afastados. A pandemia só veio para evidenciar o que já era fato. Você está conseguindo compreender? Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós não temos compromisso, me perdoe a minha sinceridade, com o pastor Carlos, nós não temos compromisso com a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, nós não temos compromisso com uma religião, com uma instituição ou com pessoas. Nosso compromisso primeiro é com quem? É com Deus. É por isso que você está aqui. Você consegue entender? Eu aprendo isso tudo com essa menina, queridos. Quem tem compromisso com Deus, aonde vai, leva Deus junto. Essa menina foi e levou Deus com ela. Essa menina não era uma num lugar e outra em outra, porque tem gente que é assim, né? Eu conheci uma jovem, adolescente quase jovem, vizinha da minha sogra. E ela ia à igreja com o pai um homem de Deus, trabalhava o dia todo. Eu trabalhava, não trabalho ainda hoje, que eu sei da história. E ela ia para a igreja com o pai. Quando estava com o pai, queridos, a menina espiritual, top. Quando o pai estava em casa, a gente sabia, porque era só louvorzão que tocava, Júlia. Só louvorzão.
Aí de vez em quando a gente acordava só pancadão. Falei, rapaz, o cara não está em casa. Ou seja, na frente do pai era uma coisa. Por trás do pai era outra. Deixa eu dizer uma coisa para você. O teu Pai Celestial está com você 24 horas. Não adianta tentar dar uma disfarçada, sabe? Pastor, ninguém viu. Deus viu. Essa menina aqui, queridos, era a mesma. Em Samaria, na Síria. Agora tem uns camaradas aí, queridos, que é só larga o menino 6 meses numa faculdade dessa qualquer da vida aí, já volta com a cabeça virada. Eu conheço alguns assim. Conheci uma menina, uma bênção, queridos. Uma bênção de Deus. Budista. Bastou entrar para a faculdade. Não estou falando de religião aqui não, você está entendendo? Estou falando de relacionamento com Deus. Amém, igreja? Fique em pé comigo porque eu já passei do meu horário, eu quero orar pela sua vida. Não vou pedir ninguém para vir à frente, não vou pedir ninguém para levantar a mão. Quero que você fique à vontade. Mas leva para a tua casa, no teu coração, algumas coisas que você ouviu aqui nessa noite. Algumas coisas que nós aprendemos aqui nessa noite com essa menina. Você possa ser assim. Às vezes a gente usa aquela expressão, né, como eu já ouvi. Ah, pastor, mas deixa assim, pastor é novinho. Queridos, eu tenho um filho de 8 anos. E eu já cobro dele responsabilidades de uma criança de 8 anos. Ele sabe que amanhã, que é quinta-feira, tem culto lá em casa. Na hora do culto, ele gosta do joguinho dele, das brincadeiras, mas na hora do culto acabou as brincadeiras. Estou dizendo que é regime militar, não, tem que ficar em posição de sentido, não é isso não. Mas tem que ter um mínimo de reverência. Mínimo de respeito, mínimo. Ele tem 8 anos. É de pequeno que a gente começa a ensinar. Vou deixar para tentar ensinar quando ele tiver o quê? 18? Aí já vai ser tarde, né, Rosângela? Amém, igreja? Eu quero orar por você. Você que quer receber o de Deus nessa noite, a palavra. Senhor, eu quero ser igual essa menina. Eu quero ser bênção de Deus, eu quero ser canal de Deus, aonde Deus me levar, onde Deus me colocar. Eu quero ser instrumento aonde eu estiver. Eu quero ser canal de Deus, bênção, independentemente da circunstância, porque tem crente que é bênção se está tudo bem. Se ele está bem empregado, ele é bênção. Perdeu o emprego, a bênção foi embora. Está com dinheiro, ele é bênção. Ficou duro, Nilton? Acabou. Acabou a bênção. Está com saúde, Pedrinho? É bênção. Começou a ficar dodóizinho. Você seja bênção aonde Deus colocar você, que você seja bênção em todas as circunstâncias, que você seja canal de Deus para as pessoas que estiverem ao teu redor. Agora, para a gente fechar, você imagina comigo, igreja, que é legal. Imagina Naamã, porque a Bíblia diz, os irmãos conhecem a passagem, ele foi curado. Você imagina Naamã voltando para casa. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Naamã deve ter voltado para casa. Aquela foi a única vez que ele voltou para casa, não foi nem querendo ver a mulher. A primeira pessoa que Naamã quis ver quando ele chegou em casa, quem você acha que foi? A mulher deve ter vindo receber, ele deve ter falado para ela, mulher, me perdoe, mas hoje eu quero abraçar, cadê ela? Eu quero abraçar ela. Querido, ser canal de Deus é sensacional, queridos. Aleluia. Feche seus olhos, senão eu falo até 9 horas. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ensine. Como essa menina nos ensina, Senhor. Senhor, nos ajuda a viver um evangelho real. Nos ajuda a viver um evangelho genuíno, Senhor. Não um evangelho de estereótipo. Não um relacionamento contigo superficial, baseado em rituais, baseado em costumes, baseado em movimentos ou coisa parecida. Não, Senhor. Nós queremos ter contigo um relacionamento real, um relacionamento vivo, um relacionamento, Senhor Deus, operante,
Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor faça de nós, que o Senhor trate conosco e que depois o Senhor nos use para tratar com outras pessoas. Faz de nós instrumentos, canal, Senhor Deus, nas tuas mãos, para a glória do teu nome, Senhor. E que possamos dar frutos aonde o Senhor nos colocar, para a glória do teu nome, Paizinho. É o que te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Faz assim com a sua mão agora que eu quero abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, que todos nós recebamos e digamos: Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanhou pela transmissão, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.